mundo todo hoje acompanha muito de perto e com perplexidade em razão do cenário que se estabelece. Uma eleição com não apenas ares, mas com evidências, com características, com todas os indicativos de uma grande fraude, de uma grande farsa, né, onde o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela declarou a vitória de Nicolás Maduro com 51,2% dos votos. E um detalhe, sem divulgar o número total de votos ou as atas eleitorais, como costuma ocorrer em qualquer democracia. E aqui sublinho, o sistema de votação na Venezuela é semelhante ao do Brasil. O sistema de voto na Venezuela é o voto digital, é o voto eletrônico. Só que lá tem a impressão do voto para a auditagem, para a conferência. E assim como nós temos no Brasil aqui as chamadas herésimas, né, que no final da votação, no final do dia, todos os fiscais pegam as herésimas ali e fica já fazendo a contabilidade, né, quem teve mais voto, quem teve menos, lá também tem. E os partidos, os aliados, especialmente do grupo de oposição, levantou muito desse material. E a evidência que se tem, a partir dos levantamentos que estão sendo apresentados, é de que o resultado efetivo foi um e o resultado divulgado foi outro. A oposição, é claro, contestou o resultado e apontou a vitória do seu candidato, Edmundo González, com mais de 70% dos votos. Aliás, o governo Maduro agora quer prendê-lo porque estaria cometendo crime por se proclamar presidente eleito, tendo o presidente Maduro sendo o anunciado eleito na Venezuela. E em meio a tantas incertezas, o país foi tomado por protestos, por manifestações, seguido de uma repressão absolutamente violenta do regime Maduro. Há informações inclusive de um dos líderes da oposição, que foi preso, além da morte de 12 pessoas e mais de 700 detidos. Enquanto isso, o mundo tem cobrado transparência e repudiado os atos de violência perpetrados por esse regime ditatorial travestido de democracia. Pelo menos 18 países, além da União Europeia, não reconheceram a vitória chavista, incluindo Argentina, Chile, Uruguai. E o Brasil? Qual é a posição do Brasil em face dessa situação da Venezuela? O silêncio. O presidente Lula optou pelo caminho do silêncio. Lula se limitou a pedir a divulgação das atas eleitorais, mas não foi além disso. Não saiu em defesa dos presos, desaparecidos, nem mesmo lamentou as mortes provocadas pelo regime Maduro. Hoje, em visita ao Chile, o presidente Lula pediu respeito, veja isso, pediu respeito ao voto popular. Mas me parece que ele só respeita o voto atribuído ao Maduro. Porque se questiona, o mundo todo está a questionar, os observadores apontando que houve fraude, e quando se faz a defesa do respeito ao voto num ambiente como o que está instalado na Venezuela, o respeito ao voto popular pressupõe uma mensagem de reafirmação daquilo que foi anunciado como sendo o resultado das eleições na Venezuela. Se esquece que é justamente esse princípio que é violado continuamente pelo regime de Maduro. É justamente isso que Maduro está a violar, o respeito à soberania popular. O país não divulgou as atas, como havia se comprometido, não aceitou a posição das ruas, a voz do povo, e ainda reprime de forma violenta as manifestações populares. Esse é o quadro na Venezuela.
é um tanto curiosa a postura do Brasil. O governo Lula foi rápido em lamentar a morte de um líder político do Hamas, nas primeiras horas após o seu falecimento. Mas sobre as eleições venezuelanas, silêncio total. Sobre as mortes na Venezuela, silêncio total. Sobre as prisões na Venezuela por perseguição do regime chavista, do regime de Maduro, silêncio total. Sabe o que isso demonstra para o mundo? Que o Brasil está, aparentemente, pela sua liderança maior, ao lado de terroristas e ditadores. A imagem que passa, a impressão que passa, é que o Brasil está ao lado de terroristas e ditadores. É conivente com as barbaridades perpetradas por regimes totalitários. O silêncio do presidente Lula diz muito, diz muito. Há mais de uma década, o PT serve à ditadura de Maduro. Além disso, antes disso, foi aliado de primeira hora de Hugo Chávez. Por mais de 2 décadas, o PT e Lula fecham os olhos para todos os tipos de barbaridades e violações de direitos cometidos contra a população venezuelana. A cobrança das atas por parte do governo brasileiro não passa de uma retórica vazia a justificar a sua omissão por pressão internacional, balela pura. Não existe intenção de tirar Maduro do poder. O próprio PT, o partido do presidente Lula, veio a público comemorar o resultado das eleições na Venezuela, que, em sua visão, se traduzem em uma jornada pacífica, democrática e soberana. Essa é a democracia que o PT defende. A democracia que mata e persegue. Aliás, Lula, tempos atrás, quando questionado por um jornalista de que na Venezuela o que tem lá é uma ditadura, ele disse que não, que na Venezuela vive e impera democracia. E ele dá o exemplo de que na Venezuela existe democracia e lá tem mais democracia do que no Brasil, porque lá se vota mais. Mas o que adianta ter mais votações, o povo votar mais, se o resultado que é levado em consideração é fruto de uma fraude? Não importa em quem o povo votou, o que importa é o que o sistema está apontando como vitorioso. Isso não é democracia. E essa, senhoras e senhores senadores, é a pior ditadura que existe, porque se esconde atrás de uma suposta democracia e de eleições livres para se manter no poder. Nesta segunda-feira, a autoridade estadual eleitoral da Venezuela, o Conselho, o CNE, disse que entregou as atas ao Supremo Tribunal venezuelano para proceder uma auditoria no resultado. Mas o engodo, todo o sistema está comprometido, todo o sistema está capturado pelo regime chavista, capturado por Maduro. Infelizmente, não há o que esperar. Se a comunidade internacional, com a força que tem, com os instrumentos que tem, não tiver um papel preponderante nisso, o povo venezuelano continuará amargando as duras consequências de ter à frente do seu país um governo tirano e que empobrece o seu povo, a sua gente. Concluo, senhor presidente, dizendo: é preciso lembrar que tanto o Conselho Eleitoral quanto o tribunal daquele país são acusados pela oposição de servir ao chavismo no poder. Enquanto as atas não forem tornadas públicas, não haverá transparência. E sem transparência não há democracia. Que Deus ajude o povo venezuelano nessa luta, nesse enfrentamento, e que o que está acontecendo mundo afora, a partir dos mais diversos países, das mais diversas regiões, a União Europeia não reconheceu,
Os Estados Unidos foram além para reconhecer a vitória do candidato da oposição, que toda essa pressão leve aquele país a ter um período de normalidade democrática reestabelecido, porque lá não existe democracia, lá existe uma ditadura. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade.